Olá, meus amigos! Hoje eu estou aqui com um convidado especial, recebendo aqui a celebridade do agronegócio brasileiro, meu amigo Vitor Darido. Meu amigo, seja muito bem-vindo a Bauru. Estamos aí de passagem, né? Sempre muito corrido, então muito bom estar aqui, muito bom te conhecer pessoalmente. Para quem não sabe, a gente é só conhecido virtual por enquanto, mas agora estamos aí aproximando desses laços, isso é muito importante. Pois é, então o Vitor estava passando por aqui, eu parei ele na Rondon ali que está pertinho do escritório, falei, para aí moço, você está indo lá em Lins, volta aqui, vem almoçar comigo, vamos aqui no escritório, vamos gravar um vídeo aqui, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque assim como você, eu também tenho minhas curiosidades sobre o Vitor. Eu vejo lá o Vitor no Instagram já há um tempo. Quando eu vi o Vitor a primeira vez, eu acho que o Vitor devia ter uns 10 mil seguidores, alguma coisa assim. E essa semana, acho que está aqui até comemorando, né? Bateu 100 mil seguidores no Instagram. Então o cara está fazendo um trabalho muito forte. Tem os cursos, tem um monte de aluno no Brasil inteiro. E é um cara que eu admiro pela comunicação direta, objetiva, coisa da prática. Desde as primeiras vezes que eu vi, eu falei, esse cara aqui eu gosto dele, eu acho bacana o assunto dele, né? Já fiz referência em outras situações, em outros vídeos, coisas que eu participei. E hoje eu falei, senta aqui que eu quero saber um pouco mais de você, cara. Então, bicho, eu queria saber o seguinte, da onde que você veio, onde que você começou com esse trabalho, conta um pouquinho aí, faz um briefing aí da tua história. Rapaz, essa história, se nós pegar para contar aqui, vai dar umas 2 horas de vídeo, eu acho que é demais, né? Senão o povo vai começar a sair. Resumo. Um resumo. Cara, primeiro, obrigado de estar aqui, estou feliz demais, acho que essas oportunidades a gente não pode perder. Quantas vezes já passei aqui e a gente fica nessa, não para, estou sempre correndo para lá e para cá, você também com seus compromissos. Então, muito bom que a gente deu essa pausa para bater um papo. Quem é o Vitor, né? Você já conhece, mas quem não conhece, eu sou uma cruza, eu sou meio sangue, né? Um F1 aí de libanês com mineiro, então turco da mão fechada, juntei dinheiro desde que eu nasci, que eu me conheço por gente. E tudo que eu juntei a vida inteira, que eu fui aprendendo desde criança, meus pais ali na minha orelha, você tem que guardar dinheiro, você tem que isso, né? Essa cruza não falha, não cai longe do pé. E sempre trabalhando muito. Fui juntando, até um dia começar na pecuária. Mas de forma resumida, como foi esse início? Arthur, eu já trabalhei em posto de combustível, já trabalhei em gráfica fazendo pacote, já trabalhei em escritório de contabilidade, já tive comércio para vender muamba. Então, muamba é também, né, do sangue, aí, esse negócio de comercializar e tal. E desde muito novo, eu sempre fui ligado ao trabalho, né? Meus pais sempre me ensinaram desde novo a trabalhar. Eu sempre tive essa responsabilidade. A minha ligação com o agro, com o meio agro no geral, começou por conta do cavalo. Então, cavalo era uma paixão desde jovem ali, do filme que eu vi, enfim, pra gente não estender a história. Começou com cavalo e cavalo puxa boi. Sim. Que é uma coisa que anda junto ali. Então você está no meio do cavalo, você indiretamente já está no meio do boi. E o meu sonho era começar na pecuária. Eu tinha essa vontade de começar e tal. E alguns anos atrás, que eu não vou lembrar exatamente a data agora, eu estruturei um confinamento na fazenda que é da família. Eu falei, olha, eu vou arrendar o galpão e vou fazer um confinamento. A fazenda estava toda arrendada. Hoje eu pago o mesmo arrendamento que pagam para milho, soja, enfim, as partes que ainda estão arrendadas. E eu falei, beleza, vou começar um confinamento. Plantei silagem, ensilei, falei, agora vai, maravilha, né? E foi numa época que deu uma baixa dessas repentinas, igual a gente está passando agora, baixa dessa violenta, baixou o preço, a conta não fechava mais. Quando eu vi que a conta não ia fechar, eu vendi essa silagem e falei, olha, isso aí não é o momento, não é pra mim, enfim, voltei lá pro meu negócio do cavalo. Ainda vendeu a silagem, fez um bom negócio. Vendi a silagem, fiz um dinheirinho, guardei, vendi na seca e voltei pra minha vida normal. Continuei lá fazendo faculdade, sou formado em administração. Qual foi a decisão da faculdade? Talvez alguém pergunte, você gostava disso? Não. Eu voltei de uma... Rapaz, essa história vai ficar longa. Mas, enfim, eu fui pra Sorocaba fazer uma faculdade de equinocultura e... Quando eu voltei de lá, eu tranquei a faculdade, voltei de lá e falei, olha, vou fazer administração.
Por que administração? Porque é o que quando você não sabe o que você vai fazer, você não faz administração, cuida de serve para tudo, beleza. E continuei na faculdade, e até que um dia, inserido aí, né, eu já contei essa história inúmeras vezes, mas se eu esticar ela muito vai ficar longa demais. Um amigo me ligou e falou, olha, eu tenho 12 bezerros para vender. E a história dos 12 bezerros 8 anos atrás. E eu tinha o dinheiro dos 12 bezerros, era raspar o tacho ali, era praticamente tudo que eu tinha. Falei, tá bom, vou ir olhar. Peguei um carro, fui para lá, já desci com banca de pecuarista, né? Falei, não, entende, né? Chegou o comprador, entende, né? Chegou o comprador. Subi no curral, olhei, falei, pô, o gado me serve, né? Aquela olhada fingida ali de quem entendia muito, sabia, né? Ele me passou o preço, falei, não, tá caro, não sabia nem o preço que estava rodando no dia. Falei, vou pensar. Saí dali de carro, liguei para um amigo que estava bem inserido, que é zootecnista, um grande amigo meu. E falei, cara, o fulano aqui me ofereceu os bezerros tal por tanto. O que você acha? Não, oferece tanto. Não deu 5 minutos, não deu tempo de eu chegar no asfalto. Liguei para ele e falei, ó, pago tanto. Ele falou, é seu. Ele falou, é seu, eu desliguei e falei, e agora? É meu, e agora eu vou pôr aonde? Aí arrendeu um piquete, um pasto, um piquete hoje de 5 hectares. 5 hectares, 8 anos atrás, 12 bezerros. Botei os bezerros lá, na primeira semana morreu o primeiro bezerro e de lá para cá muita coisa aconteceu. E aí eu sempre faço questão de mostrar, né? Sempre friso muito a importância da jornada. Muita gente vê o ponto que você está hoje, mas não sabe de onde você veio, não sabe o que você passou para chegar até ali. Então meu conhecimento quando eu entrei era praticamente zero, meu conhecimento do cavalo era muito grande, mas meu conhecimento do boi era nulo, era muito baixo, era só uma pesquisa, enfim. Não tinha conhecimento prático nenhum. E dali em diante eu fui buscando aprender. E hoje ensinar tanta gente, a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas é um reflexo de muito teste. Então tudo que eu falo, eu faço questão de falar, olha, tudo que eu mostro, que eu ensino, tudo eu fiz. Então é diferente do conhecimento que a gente ganha num corpo acadêmico, enfim, né, num âmbito acadêmico ali de estudar a parte teórica. O meu não, o meu foi ali com o meu dinheirinho em jogo, né? Se perder, perde do meu, né? Em risco ali junto. Sabe que da teoria para a prática tem um espacinho ali, né? Tem um pequenininho, né? Um detalhezinho, outro ali. Mas eu acho que conta muito essa questão de você falar, pô, se der errado, meu dinheiro tá ali. Sim. Porque dentro do campo de pesquisa, se der errado, deu errado. Agora, quando você tá ali na pesquisa, tá na reta, né? na pesquisa, tipo assim, eu não podia errar. E eu errei. Sim. Entendeu? Eu errei muito, não errei pouco não. Porque é bonito você fazer um discurso de que não, eu não erro, né? Eu não errei, Não, eu errei pra caramba. Não foi pouco não. Foi muita lambada, muita burdoada, de escuta um, escuta outro, faz uma besteira. E a gente tava conversando antes, né? E é muita gente falando, todo mundo querendo vender alguma coisa e você vai caindo naquilo, vai entrando naquela malha ali e quando você vê, você tá... E quando você tá precisando é um pouquinho pior, né? Você já tá com a corda no pescoço. Aí vem um e fala, não, isso aqui vai resolver pra você, faz aí, né? Que vai... Mas, resumidamente, muito resumida, esse é o início. Muito bem, e aí você foi crescendo, fazendo seu trabalho, aprendendo, apanhando, crescendo, e aí em um certo momento você decidiu, ou como foi isso, se não foi uma decisão, que você ia se jogar na internet e aparecer lá dizendo, pessoal, você faz isso, faz aquilo, ensinando o pessoal. Como é que começou esse trabalho aí de redes sociais? Por que começou isso daí? Vamos lá, mais uma história longa, eu acho que vocês têm que estar com muito tempo para aguentar eu aqui hoje. Arthur, a questão é a seguinte, quando eu comecei a ter um tipo de resultado, e bons resultados, eu sempre fui muito de fazer mais do que eu deveria fazer, então eu sempre fui muito trabalhava demais, sempre, nunca parei com isso. E quando eu comecei a ter resultado como, né? Talvez esteja aqui, que tipo? Resultado de abate. Sim. Então, abati o primeiro lote. Pô, 18 arrobas, 20 meses. Abati mais um lote. Pô, 19 arrobas, 18 meses. Isso começou a chamar atenção. Chamar atenção de quem? Na indústria, que é onde eu tô indo agora, daqui a pouco. E aí começaram, pô, resultado legal. E o que era o meu Instagram? Meu Instagram era eu, meu cachorro, minha mãe, né? Não tinha nada ali.
sei lá, 1000 pessoas ali, só os amigos, a turma. Nada, não trabalhava com isso, não mostrava nada. Mas começou a chamar a atenção também a questão de bem-estar animal. Então eu estava mostrando uma coisa na fazenda, boiada mansa, vinha coçar, um mandava para outro, começou gente me perguntar o que era aquilo. E isso foi tomando um corpo maior. Nesse meio tempo, por conta dos meus resultados e do meu jeito assim de ser comunicativo, mais proativo, enfim, eu comecei a prestar consultoria. Como que foi a consultoria? Eu bati lá e falei, olha, eu presto consultoria, né? Você quer me contratar? Não foi assim. Eu fui ajudando de graça, tá? Então, muita gente quer, né? Quanto que ganha, né? Você sabe, pô, a gente começa a carreira, quanto que ganha, qual que é o salário, não sei o quê. Tá todo mundo preocupado só com o financeiro, mas quando você entende que você precisa gerar algo antes, e eu não foi proposital, eu realmente respirava boi, gostava de boi, então ajuda um vizinho, ajuda outro, Vitor, estou acontecendo isso, me ajuda aqui e tal, fui. E até que um dia eu fui contratado na primeira fazenda de forma, não sei, como é que eu ia dizer? Informal, exatamente, sumiu a palavra, informal. Fui ficando, vem aqui uma vez por semana, vem aqui uma vez, não sei o que e tal, e foi ali perto, e foi, não sei o que, e ajuda daqui, ajuda de lá, e era para ajudar isso, eu ajudava isso, e fazia serviço de peão, então as fotos minhas comendo marmita, carregando boi, debaixo de chuva, aquela confusão. Fui ficando, fui aprendendo, isso foi uma escola para mim também. Sim. Então, fui aprendendo, aplicando em casa e aplicando nas fazendas que eu atendia. E esse boato, né, essa conversa foi correndo nas fazendas. Vai falando, não fala para pô, quem que fez? O Vitor me ajudou. E foi espalhando isso ali na região. Quando eu vi, eu estava atendendo fazenda fora, em outro estado. Aí comecei uma fazenda, outra fazenda, aquilo foi dando certo. Até que isso tomou um corpo que não cabia mais o Vitor falar com tanta gente. Isso num longo espaço de tempo, né? Nós estamos resumindo aqui, mas num longo espaço. E o que foi o boom do negócio? Foi a primeira vez que eu apareci no Giro do Boi. Sim. A hora que apareceu na televisão, aí além de credibilidade por ter chegado a algum lugar, algum nível, né, de reconhecimento, aí deu alcance, né? Mais gente. Aí começou, vem outro, pergunta, tal, como é que funciona, e eu me virando ali, né? Atende um, atende o outro, e aí começou o online, já não era mais presencial, não dava conta de ir no presencial. E nesse tempo de começar a atender essas fazendas, o que eu tive que fazer em casa? Delegar. Esse era um grande problema meu, extremamente centralizador. Eu tinha que fazer. Então tem muita foto minha, moleque, né, ainda, fazendo cerca, fazendo coxo, enfim, coçando o pasto, enxadão, achava lindo, mão tudo arrebentado. Não, que trabalho. Por um lado aprendeu, né? Sabia o que fazer. Hoje eu já sei, ó, você tem que pegar no enxadão, para tá? ensinar tem que saber, né? Mas tem um momento que o seu tempo começa a não valer aquilo mais, né? Aí eu falei, cara, isso aqui não tá dando certo, sabe? Eu não tô conseguindo, eu preciso delegar. E aí eu tive que aprender uma nova, né? Desenvolver uma nova habilidade, que é liderar. E aí entra um grande problema também, né? Problema de mão de obra, enfim. E aí fui aprendendo isso. Nesse meio tempo eu já estava atendendo essas fazendas online. Então atende um, atende o outro, atende o outro. E os meus abates se tornaram mais frequentes. Eu comecei a ter mais escala. Então eu estava matando em 2018, não vou lembrar o ano certo, mas começou a matar 2 vezes por mês. Tinha mês que matava uma, tinha mês que matava 2. Ia matando todo mês. Então aquele movimento de gado para lá e para cá, e não era um gado de compra, não era um catira que eu estava fazendo, era o meu gado recriado, terminado, indo pro gancho, começou a trazer mais visibilidade. E aí você conhece um, conhece outro, até um dia que o Mauro, do Giro do Boi, falou, Vitão, a gente quer que você venha aqui. Aí o negócio ficou... Aí tremi na base, né, cara? Acho que eu passei uns 15 dias sem dormir esperando esse negócio. Não, vamos marcar pra data tal. Que eu quero que você venha aqui e conte, não sei o quê. Você foi... Eu te conheci, acho que por conta disso. Talvez sim. Que eu te mandei mensagem. Falei, pô, você tá aí também. Foi verdade. Tô indo hoje. Fui. Acho que você foi um dia antes de mim, alguma coisa assim, ou na semana. Foi. Você já tinha ido lá outras vezes, né? Não lembro. Eu acho que sim, porque você já foi lá um monte de vezes. Passava também direto as coisas. Não sei. Aí
Foi a gente agora mesmo, foi por isso que... Você postou uma foto em São Paulo, Quando lá, eu tava aí no Gil Giro do do Boi, Boi. pô, a gente tava no dia seguinte, e aí a gente se conheceu. E aí eu fui pro programa. Quando eu fui pro programa, já tava com a fazenda bem organizada mesmo, assim, já tinha equipe, já tava rodando, tava tudo joinha ali já, não dependia tanto de mim, eu tava mais na parte estratégica do negócio, compra, venda, enfim, mas a parte operacional já estava rodando, não que eu não acompanho. Eu sou o cara ainda que eu não consigo soltar isso. Eu acordo cedo, vou lá, quero acompanhar, quero ver como é que tá. Mas estou aprendendo, né? A desprender um pouco dessa parte. Mas eu gosto, então é complicado. Mas eu cheguei no Mauro, ao vivo. Passei lá quantas mil pessoas. Na cara e na coragem, sem ter uma aula gravada, sem ter um script de curso gravado, sem ter nada. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 10 mil seguidores, que vieram todo por conta desses vídeos, de programa, não sei o que e tal. E eu soltei ao vivo no Giro do Boi, falei, e é o seguinte, eu acho que era agosto, assim, eu falei, em outubro eu tô lançando um curso que vai atender todo mundo e tal. Falei. Quando eu saí de lá, eu falei, o que eu falei? O que eu fui fazer? Agora lascou, né? O negócio tem que fazer esse negócio acontecer. Prometeu, agora vai. E eu fiz de propósito, cara, porque isso já era um sonho que eu tinha há muitos anos. Quando isso começou a dar certo, de consultoria e tal, eu falei, isso aqui funciona, isso aqui é um método, eu aplico em todas as fazendas do mesmo jeito, os fundamentos, tal, da parte básica, de como o cara vai prosperar o negócio e dar certo. Então isso aqui tem escala, isso aqui pode ajudar mais gente. Quando eu saí de lá, eu falei, agora lascou. Agora eu vou ter que fazer. E aí, como é que foi isso? Eu acho que é tão natural falar de boi na minha vida, você também, né? É tão fácil pra gente falar do que a gente faz, que em pouco tempo eu já tinha feito um mapa, né, dos módulos e tal. E eu liguei pro Douglas, vou até falar o nome dele aqui, que é um irmão para mim, que é o cara da indústria. Né? Que eu liguei para ele e falei, cara, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Porque ele acompanhou boa parte disso, eu mandei para ele. Cara, ficou muito bom, o negócio segue uma ordem, né? Tipo assim, tem começo, meio e fim, isso aqui não é um negócio jogado, você tem a entrada do gado e tal, o que você vai fazer, né? Tá tudo ali desenhado, o que o cara tem que, onde ele pode ajustar, quais são os problemas, enfim. E eu falei, agora eu preciso gravar. E como é que eu vou gravar? Não sabia nada. Liguei para um primo meu que conhecia um outro, falou, não, tem um fulano lá que ele é videomaker, né? O cara que faz os vídeos e tal. Falei, então vamos gravar, né? Primeira vez que botou um tripé assim, ó, mas eu nem falava, cara. Acho que foi uns 10 minutos só para sair a primeira palavra, assim, direito, porque você, boa noite, não sei o que, eu tô travado, sozinho, né? Não é igual aqui, não tá... Você fala sozinho com o celular, não sabe. É estranho. Você tá meio louco, né? Tô doido falando sozinho aqui. Eu vi o povo falando no celular, falei, esse cara é doente da cabeça, né? Falando sozinho. Agora tá um outro tonto aqui lá também falando. Mas aí eu gravei esse negócio, né? Foi assim, precisa acontecer. Agora eu falei, agora esse negócio tem. E o que é interessante? Quando isso saiu, esse rumor saiu, começou o povo na minha orelha no Instagram. E aí o curso? Quando é que sai o curso? Cadê, né? Acho que esse povo quer mesmo esse negócio. Eu falei, se ninguém falar nada, não sei não. O povo começou a pedir. E aí como é que foi? Com a expectativa desse tanto de gente mandando, falei, beleza, a hora que eu falar que abriu o curso, vai 1000 alunos, né? Já vai encher o negócio de cara. Eu abri o negócio no primeiro dia, apitou um negócio no e-mail lá, eu falei, acho que é minha mãe. Olhei, achei que ela tinha comprado, né? Minha mãe vai comprar para me incentivar. Olhei lá, não era. Era uma pessoa. Falei, esse negócio... E a gente até tava conversando antes, né? Negócio de insegurança. Tudo que você vai fazer que é novo, que é um desafio, traz uma insegurança, né? E o medo de dar errado, ele trava a gente muitas vezes. Com certeza. E aí eu ficava com medo, né? Pouco tempo antes de lançar isso, de falar, olha, eu tenho algo, tá aqui, segue isso aqui. Era o medo de, tipo assim, putz, será que isso aqui vão gostar? Será que eu falei direito? Será que a dicção estava boa?
essa insegurança que é mais o seu ego falando, esse egoísmo de não querer compartilhar aquilo. Do que... Aí você desce do salto e fala, não, cara, pera lá, nós estamos tudo junto, nós é pecuarista, nós falamos a mesma língua, nós estamos no mesmo barco. Sim. O que eu sei fazer é isso, funciona, tá aí. Ué. Se você pegar, copiar isso aqui e implementar, vai dar certo. E não é um modelinho copiar e colar, né? A gente fala copiar e colar, mas são fundamentos. Sim. Isso é aplicável, ciclo de crescimento do capim. Isso aí serve para qualquer capim. Você não está falando de um capim específico. E aí... Tem um amigo meu que fala assim, né, que não é uma receita de bolo, né? Mas a gente conhece os ingredientes. Né? Se você usar esses ingredientes aqui e usar vai mais... dar certo. É isso aqui, ó. Tem tudo para dar certo, né? Agora tem que aplicar na sua propriedade. Ajustar para cada realidade. Na sua realidade para ver se funciona, né? Exatamente. E aí o que né, nesse meio tempo aí tem o que, cara? Tem uns 2 anos, será? Que eu comecei? Foi 2020 isso daí. Por aí, 2, 3 anos. Foi 2020. Eu não lembro assim, certo? 2020 ou 2021 foi isso daí. Que você lançou a primeira vez. Então, uns 2 anos. Foi isso aí. E aí, vou fazer um parênteses nessa história. Eu abri a turma, deu ali um pouco de alunos, sei lá, 50 pessoas na época. E essa turma começou a mandar depoimento. Cara, o negócio dá certo. Ô Vitor, sei lá, assisti a aula do sequestro da reposição. Todo mundo fica, o que é o sequestro? Né? Que é o protocolo que eu criei, de compra e tal. Depois a gente fala sobre isso. E deu certo. Pô, os bezerros que emagreciam deu certo. E aí começou a chegar um tipo de depoimento que você que está inserido nesse meio família, você deve passar muito por isso, que é o depoimento. O meu pai que é sistemático, que tem 60 anos hoje, quer assistir comigo. Porque ele gosta do ser, porque ele falou que dá certo, porque não sei o quê. Mas por que dentro de mim, o que me diz que isso dá certo? Porque a gente está tudo no mesmo lugar, né? Então, tudo no mesmo barco. Então a prosa que vem muito do escritório, aquele negócio muito... Não conversa com todo mundo. Aí quando você fala pro cara, fala, meu amigo, eu tô no mesmo lugar que você, eu faço a mesma coisa que você, eu sei como é que você faz isso aqui melhor. Se você arrumar isso aqui, você vai ter resultado. O cara arruma, ele tem. É a coisa prática, né? Do dia a dia, é o que realmente dá resultado, né? E com certeza esse resultado, né? Isso que você falou do pessoal começar a mandar, olha, isso aqui aconteceu comigo, fiz o que você falou, o negócio deu certo, até o meu pai que é resistente pra caramba, tá achando legal. Então isso é a coisa mais importante, eu acho que a maior ferramenta de divulgação de alguém que produz conteúdo são as pessoas que consomem conteúdo, que gostam e que passam para frente, né? Sim. A gente percebe, né, que é o famoso velho boca a boca, alguém falar de você, dizer assim, pô, tem um cara aqui que eu gosto, que eu sigo, e né, segue ele também, senta aqui para ouvir, né, toma aqui, vê esse material que o cara tá dando, você tá endossando, você tá assinando embaixo, ó, eu gostei, vê aí, né? Então, abre o caminho, né, para quando você tem alguém com competência, que sabe o que está fazendo, que está sendo idôneo, né, que não tem viés ali de alguma coisa que ele está te vendendo, que alguém está vendendo, que ele ganha uma parte, né? Então, é uma parte isenta de alguém que, olha, é isso que eu faço, né? Eu faço isso daqui, eu ensino isso daqui, quem segue gosta e passa para frente, né? Sim. Então, isso com certeza faz uma diferença gigantesca, né, no crescer de uma forma, não é uma progressão aritmética ali, que nem 1 mais 1 mais 1 mais 1, é uma progressão geométrica, cada vez que cresce muito, né? Vai abrindo, né, como um funil, assim, vai abrindo cada vez maior, né? Então, chega nesse caminho hoje de você estar um cara super relevante, né, no que você faz, só que não é de hoje, né? Isso começou há um bom tempo atrás, e só que tem uma constância, né, de estar sempre fazendo, né? Eu vejo que você está direto e reto ali, participando, respondendo perguntas, abrindo caixinha, fazendo um monte de coisa, e que gera, né, um engajamento com o público, as pessoas sentem proximidade, né, ao mandar uma pergunta, você responder e tal. Eu vejo que você responde pergunta todo dia, um monte de pergunta, né, e que inclusive o final aqui é Vitor responde as top 5 perguntas, né, que todo dia recebe. Todo dia recebe, relevante se o povo pergunta, é porque o povo quer a resposta, né? Então a gente vai ter essa resposta ainda, né? As perguntas que não tem, as carimbadas ali, todo dia tem, né? E aí me conta uma coisa, nos últimos 1 ano ou 2 que você faz esse trabalho,
O que você vê de diferença, né, do Vitor, que tinha 10 mil seguidores, que vamos dizer, já tinha ali um certo conhecimento ali de umas pessoas, para o Vitor hoje que tem 100 mil seguidores no Instagram e o pessoal sabe quem é. O que você vê? Você acha que tem alguma coisa diferente? É a mesma coisa? Só mudou o tamanho do parquinho? O que você vê de diferente? Cara, eu vou te falar que assim, desde o início, eu nunca tive noção do que está acontecendo. Eu sempre falo, cara, eu não tenho noção nenhuma, pra mim tá tudo certo, é a mesma coisa. O que eu falava para 10 mil, eu falo para 100 mil, se tiver um dia, se Deus quiser, vou falar com 1 milhão, vai falar a mesma coisa, porque eu não vejo que isso faz com que eu mude, ou com que mude o que eu tô passando, entendeu? Não vai mudar o que eu tô passando, porque é o que eu faço. Então assim, eu tô testando coisa todo dia, todo lote, né? Cada lote que abate eu tenho um número diferente, eu sou chato pra caramba com isso, cara, é um negócio que assim, e se você tá assistindo, seja chato com isso também. Números, tá? Marca as coisas, cara, anota as coisas. Então assim, eu tenho histórico, tudo no papel lá, não é ficar com coisa complicada, não, pode ser simples, mas tenha números na mão. Então eu tenho margem de lucro dos primeiros lotes lá no papelzinho caneta, papel de pão, lote que vendeu no peso vivo, que eu não sabia nem o que era ali e tal, o preço de boi de 130, 140 conto, tá lá no papelzinho. E o que eu percebo é que existe uma evolução da minha pecuária. Sim. Sabe, o meu negócio como pecuária, ele evoluiu muito nos últimos anos. Assim, eu venho aprendendo o que fazer, construindo margens melhores a cada lote, como, né? Porque tá todo mundo depositando a expectativa de margem no mercado. Sim. É sempre essa conversa, preço do boi, preço do boi, preço do boi, porque o boi caiu, porque carne fraca, porque é vaca louca, cada hora é uma coisa. Só que quando você passa a ter consciência de que você trabalha com commodity, que você está inserido num bendito mercado de commodity, que eu falo, pô, enxerga isso. Se alguém te ligar agora, eu vou te fazer uma pergunta, e te falar, Arthur, o fulano está vendendo botijão de gás a quinhentão, você compra? Não. É a mesma coisa, cara. Aí o cara vai e me produz um boi com custo de 300 conto a arroba, o frigorífico tá comprando a 270, ele quer que pague 350 no dele, só porque ele é mais bonito, certo? Então assim, cara, mercado, lógico, a gente quer ser bem remunerado na hora da venda, obviamente, entendeu? Não tô aqui falando, não, pode cair à vontade, não é isso. Mas tem as estratégias, cara, né? Faz a parte que você controla. Choramingar na frente do Globo Rural no domingo não vai mudar o preço. Ficar lá esperneando não vai mudar. Então, o meu foco, ele vem em melhorar meu custo de produção, reduzir meu custo de produção. E aqui muito produtor também se perde, porque ele está olhando só para a despesa. Sim. Ele não olha o custo de produção. Vende o quê? O que o produtor vende? Arroba. Quando o produtor vira essa chave, olha, eu vendo arroba, eu comercializo arrobas. Quanto está custando minha arroba produzida? Aí o cara não sabe, ele só sabe que eu pago 3 mil de funcionário, gasto não sei o quê. Então, ter consciência do custo de produção. Quando eu passei a olhar para custo de produção, eu comecei a entender como é que eu reduzia isso. Joga no papel, começo a olhar, pô, onde está indo mais dinheiro aqui? O que está errado aqui? O desempenho está baixo? Ou é a saída que está alta? Você começa a equilibrar esse negócio. Pô, minha despesa está alta, por exemplo, né? Meu custo de suplementação está muito caro. Estou comprando suplemento pronto. Pera lá, deixa eu ver aqui, se eu formular, quanto que eu vou gastar? Aí o cara começa a formular. Essa é uma economia inteligente. Por quê? Porque o cara produz um produto de melhor qualidade com custo por quilo menor. Eficiência produtiva, né? Pronto, o cara já organizou um lado dele. Ele já reduz o custo de produção. E é um ajuste. E onde o pessoal é deixar... gastar menos, né? Assim, eu quero gastar menos. Exatamente. Aí ele gasta menos, mas Corta produz menos também, exatamente, né? Então isso não é eficiência produtiva. Perfeito. É diminuir a produção, né? Exatamente. Você tem sim que gastar menos. Sua diária, quanto menor tiver, melhor, mas você tem que olhar para outra ponta. São dois lados. Sim. Você precisa equilibrar isso de uma forma que o seu custo final fique barato. Sim. Então, tem dois tipos de produtor. Tem três, na verdade, que o terceiro é o que faz certo. Não é assim. Os dois estão errando. O primeiro deles é o cara que está o tempo inteiro olhando para o preço de venda. Ele olha lá, putz, caiu 10 reais, eu vou botar mais um saco de sal branco nesse proteinado aqui. E ele não sabe o custo de produção, ele não mede desempenho, ele não vê na ponta do negócio quanto sobrou financeiramente. E o segundo tipo é o cara que ele tem, né, ele tem dinheiro, geralmente tem outro negócio. Tem outro negócio, né? Empresário, tal, o cara está montado na grana.
e ele quer produzir a qualquer custo. Ele chega o rei mesmo, sem olhar custo de nada, tá tomando fumo, mas tá produzindo. Tá produzindo, o galo tá gordo, tá bonito, né? Eu abati e foi no giro do boi. Então, assim, também tem esse cara, que é perigoso. Então, sempre olhar para os dois lados, quanto gasta e quanto está produzindo. Mas voltando à pergunta, né, que eu acabei saindo aqui, minha pecuária evoluiu, mas eu, como produtor de conteúdo, professor, então me chamando de professor, cara. Logo eu que sentava na última fileira da escola. Se você dá aula para alguém, você é professor, né? Cara, o último lá na fileirinha, lá, ia bem, mas era um cara que não tava bem para aula, tava professor. Pô, cara, que bom. Mas a questão é que, assim, o que eu entrego continua sendo exatamente o que eu faço, da forma que eu faço. Eu não tenho dimensão de tamanho. Puta merda, 100 mil pessoas, cara. Você botar 100 mil pessoas num lugar, quanta gente é gente, hein? É uma cidade, né, de médio porte, né? E aí eu acho que eu fui ter um start assim disso quando, nós já estamos em 10 países. Né? Tem um punhado, Estados Unidos, Inglaterra, um monte de lugar. Eu acho que eu fui ter essa noção quando entrou um aluno que é da minha cidade natal, que chama Peçanha, em Minas Gerais, que é uma cidade do tamanho de um ovo. Aí o cara, ele me chamou ali, conversando comigo no direct, eu abri o Instagram dele para olhar, né? Fuçar as coisas, né? Curioso. Aí tava lá, Peçanha, Minas Gerais. Falei, não é possível. Chamei o cara, conversa vai, conversa vem, até primo, cara. Mineiro é primo, né? Eu sou primo da tia sua, que é de 3º grau. Ali eu falei, gente do céu, o negócio foi longe mesmo, porque chegou nos países, mas chegar em Peçanha... chegar na Inglaterra é fácil, mas chegar em Peçanha o negócio mudou muito, né? Mas é isso, cara. Pois é, muito bem. Então, assim, vamos puxar pro finalmente aqui para o que todo mundo quer saber, né? Que são as perguntas principais, tá? Então, eu não vou nem perguntar o óbvio, que é a primeira pergunta que eu também recebo, isso aqui todo dia você deve receber também, se o preço do boi sobe ou se o preço do boi fica como tal, se piora. De cristal. Essa daí eu vou até tirar fora, que essa não tem nem que responder, porque se o preço sobe ou se não sobe, a gente já acabou de ver aqui que essa não é a pergunta que define o sucesso da pecuária, né? Não é preço de venda, né? Então vamos para as perguntas, que eu vejo que todo dia você responde muita pergunta. Qual é a pergunta número 1 que o pessoal mais te faz na internet? Faz a pergunta e responde. Macho ou fêmea? Qual é o melhor? Qual é o melhor negócio? Essa eu mais recebo. Eu sou um cara que mexe com fêmea. Eu vou moderar o que eu vou falar aqui da fêmea. Cara, a questão é a seguinte, aqui dá até pra gente discorrer um pouco mais sobre isso, mas você mais do que qualquer outra pessoa sabe disso. Cada produtor tem aptidão para um tipo de negócio. É muito simples de entender isso. E eu fico com um negócio, cara, eu vou falar aqui porque nós estamos numa conversa de amigo aqui. Negócio que eu fico pé da vida, cara. É o coitado que vai lá e pergunta para macho ou fêmea. O cara vai e bota macho, fêmea. Tipo assim, não sabe nem o que o cara tá fazendo. Ele tá falando que serve para ele. Então eu tô sempre, não, pera lá, não funciona assim. Então, vamos lá, fundamentos. Eu sempre falo, vamos aos fundamentos. E aí eu no fim eu termino perguntando. Falei, agora sabendo disso, macho ou fêmea, né? Então, quais são as vantagens do macho? O que trabalhar com macho te traz de vantagem? Primeira vantagem do macho é maior peso ao abate. Então você tem mais receita. Sim. Mas não é porque você tem mais receita que você tem mais lucro. Sim. Ponto. Você tem uma receita maior. Então essa é uma das vantagens. Qual é a segunda vantagem, grande vantagem que o macho tem em frente à fêmea? Melhor conversão alimentar. Então, ponto. O que a gente quer dizer com isso? Que o macho vai produzir uma arroba mais barata, que ele é mais eficiente na hora de produzir peso e que ele tem um peso maior, tem mais potencial, não é nem que ele tem um peso maior. Você pode matar um boi de 16 arroba e matar um novilho de 16 arroba. Sim. Mas ele tem mais potencial de atingir um peso final na hora do abate maior. Ponto. Essas são as duas vantagens principais que eu vejo aí na hora da decisão. Sim. Desvantagem do macho, porque tudo que é bom tem um lado ruim também, né? O bônus e o ônus aí. Então qual que é a desvantagem do macho? O macho tem um ciclo mais longo. Por quê? Por causa da vantagem, tem um peso maior, demora mais para chegar um lá. ciclo mais longo. Ponto final. Então, para o cara que quer giro rápido, tem uns ligeirinhos, né? O cara já acha que é mais rápido, não sei o que, pronto. Então ele já tem aí o primeiro gargalo dele para definir. E qual é a segunda desvantagem do macho, que também assim é um fator decisivo na hora do cara tomar essa decisão?
fator decisivo na tomada de decisão. É para ficar bem claro que é para decidir o negócio. A questão é que o macho tem maior custo de aquisição, como desvantagem. Então você vai comprar um macho mais caro do que uma fêmea. Ponto. Então a gente tem aqui 2 vantagens e 2 desvantagens para o macho. Agora vamos falar de fêmea. 2 vantagens, 2 desvantagens, e aí você vai complementar o assunto, porque fêmea aqui vai ter alguém defendendo a fêmea, né? Mas vamos lá. Primeira grande vantagem da fêmea é o oposto do macho. Custo de aquisição muito menor do que do macho. Em muitos momentos de baixa, como a gente está, o impacto do deságio ele é muito maior na fêmea do que no macho. Sim. O cara não quer fêmea, não quer entrar na cria, a fêmea geralmente arremete para o lado da cria, então a fêmea vai lá embaixo mesmo e entra com deságio e traz muita oportunidade boa. Primeira vantagem da fêmea. Segunda vantagem da fêmea, ciclo curto. Sim. Então, a gente tem um ciclo muito mais rápido quando a gente está falando de trabalhar com fêmea. Mas também tem as desvantagens. Qual é a desvantagem da fêmea? Pior conversão alimentar, ou seja, vai produzir uma arroba mais cara, tem um GMD um pouquinho menor, tem menor eficiência na hora de produzir peso. E a segunda desvantagem da fêmea é menor peso ao abate, então traz mais receita. Uma fêmea de pasta vai matar o quê? 3 arrobas? 3 arrobas. 2 arrobas e meia, 3,5, uma fêmea melhor, tá? Então fica nessa média. E uma fêmea confinada, aí 15, 16 arrobas, é difícil passar disso, né? Sim. Então, essas são 4 características que eu sempre falo, 2 vantagens, 2 desvantagens do macho e da fêmea na hora de tomar decisão. A fêmea ainda tem um ponto que impacta bastante na decisão, que é flexibilidade na hora de comercializar. Então, para o cara que está começando ali, muitas vezes, chegou na hora lá, deu um pepino, o cara insemina e vende, o cara vende para cria, o cara tem como sair dela mais fácil. Sim. A gente tem essa vantagem na fêmea. Mas também tem uma outra desvantagem também, que eu não falo para não estender nos stories, lá nas respostas, que tem muita região que o frigorífico dá preferência para macho, tem região que o frigorífico dá preferência para fêmea. Sim. Cidade menor geralmente é fêmea. Sim. O cara que é fêmea é o boi capão, né? Sim. Esse é o negócio. Não, é boi capão, boi inteiro no pão, não sei o quê. Vou fazer a segunda pergunta, que é essa, mas termina aí do macho e fêmea. E aí fica nessa. Então, assim, além das características zootécnicas do animal, a gente tem uma característica de mercado. Sim. Então, o cara tem uma terra pequena, tem pouco capital para começar, tá numa cidadezinha de interior, ele já respondeu a pergunta dele. Eu não preciso nem falar, né? Então, isso vai variar muito. E é uma questão muito regional. Sim. Eu já trabalhei, como eu sempre digo, né? Já trabalhei com tudo, inclusive com fêmea. Não sei se você sabe disso. Sim. Já mexi com fêmea de cruzamento, já mexi com fêmea branca. Então, eu tenho a minha experiência com isso e é o que eu mostro. O que eu faço já trabalhou com cria, Vitor? Não, cria não. Nunca trabalhei com cria. Mas, na parte de recria e engorda, já trabalhei com fêmea. Entendi. Agora complementa aí, cara. Dá um parecer na fé, puxa a sardinha, concorda. As respostas que você, né, as comparações que você falou são perfeitas. É exatamente isso que eu também falo quando me perguntam sobre isso. Falo, tem uma questão comercial que você tem que levar em consideração. Né? Tem região do Brasil que você falar em fêmea, não vai ter quem compra. Né? Então, você tem que ver na sua região o que é um bom negócio comercial na sua região. Porque do ponto de vista produtivo, o macho ele tem uma vantagem na hora da produção ali, de peso, de conversão alimentar e tudo mais, o macho tem uma vantagem. Mas então o ponto e na hora que eu compro isso e vendo, qual é a diferença? Porque tem lugar que você não acha a fêmea disponível para comprar, porque os caras são tudo criador, ninguém mexe com fêmea lá, quem mexe com fêmea é criador, o cara tem vaca para engordar, vaca para fazer bezerro, né? Ele não tá, nem vende fêmea e nem compra fêmea, todo mundo tem as suas fêmeas ali que vai formando seus rebanhos e tal. E já tem outras regiões que tem fêmea para todo lado, que as cidades menores, os açougues, os frigoríficos pequenos dão muita preferência para fêmea. Então a gente tem que saber na sua região qual é o melhor negócio que você vai fazer, porque tem prós e contras nisso daí, né? Questão de velocidade de ciclo, tudo mais, né? Mas isso é muito bacana ouvir essa comparação bem clara aí, né? Tem uma outra coisa, só para pontuar também, que é muito importante, você deve se deparar com isso em muitos momentos. Uma outra desvantagem na hora de repor fêmea em muitos momentos quando a gente está entrando em ciclo de alta,
que a gente tem retenção, Aí você o não que acha. acontece? O que você acha para comprar é bucha. Sim. Então, tipo assim, o cara pega a cabeceira e fala, isso aqui é minhas matrizes, isso aqui, esse fundão aqui eu vendo. Uhum. Então você já entra com potencial produtivo menor ainda, né? Sim. Além de ser fêmea, você ainda compra fundo, descarte e tal. Sim. Então, depende do momento do mercado. Isso tudo vai determinar a melhor compra. Sim, tem muito detalhinho aí, né? Que esses detalhinhos aqui é o tipo de coisa que o Vitor tá todo dia ali falando, respondendo, mostrando, né? A gente tá sempre conversando sobre isso também, inclusive a gente conversando sobre isso, né? Trocando uma ideia, né? Aí a outra pergunta, eu sei que tem mais perguntas que o pessoal faz, mas aí é uma pergunta que eu vejo as pessoas fazerem para muita gente e vejo muita gente com essa dúvida. Boi capão. E afinal de contas, boi capão ou boi inteiro? O que o Vitor Dario fala? Essa pergunta ela é sempre polêmica. Todas as vezes que eu respondo, só não é mais do que a do grão inteiro. Se falar do grão inteiro vai derrubar o vídeo. Mas a pergunta do castrado inteiro ela é muito polêmica, por quê? Porque também tem o lado cultural. Sim. Então a gente está lidando com a parte financeira e eu estou sempre olhando para o dinheiro, para o financeiro, não, o que vai dar mais lucro para mim, para o cara que confia em mim, que segue o que eu falo e tal, e tem o lado cultural. Então qual que é a grande questão? O boi inteiro, ele tem pior conversão alimentar. Estudos indicam, né? Eu não estou falando de prática, eu nunca capei boi, para ficar comparando o preço. Você falou que o boi inteiro é pior conversão alimentar, não, o boi capão. Boi capão. Eu falei besteira. Boi capão, pelo menos não capa seus boi não. Boi capão tem pior conversão alimentar. 15 a 20%. As pesquisas indicam. E aí eu tô falando de pesquisa mesmo, porque eu não vou capar boi nenhum. Sim. Essa conta eu não faço, né? Essa aí eu já não. Essa eu não vou testar, não. A minha pele não, se eu quiser testar. Então, assim, não, mas o frigorífico bonifica o boi capão, então, cara, ele vai bonificar R$3, R$2. Você fala, nossa, o cara quer muito seus bois, vai pagar 5 conto a mais por arroz. Isso não paga o seu desembolso. Porque qual que é a questão? Agora os donos de frigorífico tapem os ouvidos aí, porque produzir carne é muito barato. Caro é produzir gordura. Sim. E aí você capa um boi, ele começa a pôr gordura. E aí você começa a ter uma despesa muito maior na sua diária. Por quê? Porque tem uma pior conversão alimentar. Ele come a mesma coisa e não produz o mesmo peso. Gordura é leve. Ele começa a pôr gordura, vai pôr gordura, fica lindo, uma maravilha. É bom para quem come, é bom para o frigorífico. Agora, para o produtor, aí a conversa é diferente. Então, a minha conversa ela é pro pecuarista, não é pro dono da indústria. Então, não cape. Esse é o recado final, não castre. Aí a gente vem, brincadeiras à parte, né, assim, numa questão de terminação. Pô, Vitor, mas se não capar, não acaba os bois e tal. Primeira coisa, né, a gente tá aqui, eu não tô aqui, né, o Arthur tá aqui do lado das indústrias, aqui, eu tô a 600 quilômetros mais ou menos daqui, mas mesmo assim abato aqui. Quando a gente fala do boi commodity, que é o boi China hoje, o boi da vez aí, cara, é um boi até 4 dentes, eles estão um pouco se lixando se esse boi tá gordo, eu dei 4 dentes ali, eles vão pagar. Então, onde eu abato, não estou falando nome aqui, mas onde eu abato, antes tinha protocolos para dar 2 contos ali a mais na arroba se tivesse gordo, aí tem que dar tudo, não tem mais. Então assim, arrancou o couro, eles não querem nem saber se tem tá que ter a quantidade de dente que encaixa no China. China. É o bendito 4 dentes. Você acredita que eu fiz lá no podcast, lá no Critiquei, eu falei sobre essa história de dente, né? Explicando pro pessoal essa história de que o dente, 4 dentes, 6 dentes e tal, não sei o que. Aí um cara foi lá nos comentários e falou assim, esse cara tá falando aí não tem nada a ver, esse cara é um amador. O pecuarista profissional mesmo, ele não tá contando dente de boi não, ele tá fazendo contrato na bolsa, que não sei o que lá. Aí eu olhei assim e falei, ô maluco, tu já foi acompanhar abate no frigorífico? Você já viu que os caras abrem a boca e contam? E se tiver 6 dentes, você manda 100 animais. Se tiver 20 com 6 dentes, eles vão te pagar 10% a menos. Eu fui lá e eu vi isso. Eu vi um cara no comentário falar que eu tô falando bobagem. É muito fácil, né? Esse é o perfil do cara, um cara da cidade, que eu sei lá da onde que ele aprendeu isso. Na teoria pode ser que seja isso mesmo, mas na prática, moço, o frigorífico conta assim os dentes, bicho. Eles contam assim. Não, vem, eu romanei tantos dentes. Eu fui lá ver, eu acompanhei o abate lá quando eu acompanho, eu fico vendo o cara que tá contando os dentes. Que é pra ver se ele tá contando certo. Porque vai que ele fala que tem 6 e tem 4, né? 4. Eu fico lá do lado assim, ó, ele abrindo a boca e contando, eu olhando. Cara, mas isso é um ponto muito
muito particular. A gente passa, por exemplo, região sul. Lá o buraco é mais embaixo. Você converte boi capão lá. As indústrias pequenas de lá, boi capão. Se não for capão, não compra. Só que o produtor, ele tem que abrir o leque dele. Primeiro, se ele não está sendo muito bem bonificado no boi capão, né, na pequena indústria, pequeno produtor ali que mata, sei lá, um truque por ano e tal, ele tem que ampliar o horizonte dele para uma indústria maior, que faz exportação e vai pagar para ele. Ah, mas eu só tenho indústria longe, cara, eu tô a 600 quilômetros, eles vão lá buscar, não me cobram um centavo, põe o dinheiro na minha conta, tá tudo certo. Então assim, abre o horizonte, cara, olha, passa a mão no telefone, hoje tem o Google aí, digita lá, indústria, faz China e tal, entra lá no meu perfil, tem lá o pacotinho, olha lá, cara, liga, entendeu? Por quê? Porque não é interessante do ponto de vista financeiro ficar capando boi. Sim, tudo bem, o cara faz isso aí, entra um outro problema também, que, putz, cara, todo dia eu mostro sodomia, trepação, né? Popular trepação, aí vem, ah, mas boi inteiro trepa, boi inteiro briga, boi inteiro... Escreve uma coisa na geladeira, assim ó, prega na geladeira para nunca mais esquecer. Sodomia, briga e agitação são reflexo de erro na dieta. Essa também é polêmica, depois você vê os comentários, vai dar aí. Por quê? Qual que é a questão? Eu sempre falo, boi de barriga cheia não enche o saco. Então, se você está cuidando da nutrição, se você tem pasto de qualidade, suplementa os animais corretamente, espaço de coxo, bem dimensionado, nem não sabe nem o que é dimensionamento. O cara coloca um tambor de sal para 200 cabeças com ração e acho que não vai dar briga. Não vai dar briga. Água. Então, assim, se você faz a base do negócio bem feito, você não vai precisar gastar com as porcariadas lá depois, com a pinga na água aí, eu não sei o que, o pó mágico aqui que eles param de trepar, capa boa, imunocastração, não sei o que. Então, cara, faz a base bem feita. É muito simples de entender. Aí veio, esses dias eu postei um vídeo, aí uma pessoa comentou. Mas boi errado, mesmo com ração e pasto bom, briga. Aí eu falei, ok. Mas se você tivesse acertado na nutrição, ele não tinha ficado errado. A conversa é outra. Então assim... Boi errado já tá errado. Você levou, passou 4 dentes, ele já saiu fora do mercado. Isso dá uma boa frase, né? Boi errado já tá errado. Já começa aí pra errado. Não pode existir. Boca cheia lá, 8 dentes na fazenda, entendeu? Com 5 anos de pasto, vai brigar mesmo. Agora a questão primeiro, a sua rentabilidade mensal já era. O produtor não faz conta de rentabilidade mensal. Então ele olha no fim do negócio lá, sobrou R$1.000. Pô, sobrou R$1.000 por cabeça. R$1.000 em 3 anos. R$1.000 em quanto tempo? Aí o cara vai ver, são 3 anos de pasto. Ele fala, cara, não paga nem o Netflix dele. Se ele catar ali e fizer conta de arrendamento, mão de obra, suplemento, e diluir essa lucratividade, cara, não sobrou nada. Sobra 0,7 pro cara por mês. E o cara ganhando 1% do banco para ficar em casa, ir pra praia com a família, pescar, né? Tem negócio de pescar, vai pescar. Então, sempre, cara, sempre fazer conta, porque senão entra numa ilusão de achar que tá dando, é muito, você também com um negócio de sucessão, ah, mas a fazenda é minha mesmo, a terra é minha mesmo, eu não pago, mas cara, ela te custa, você tem possibilidade de arrendar. Alguém tá perdendo nessa história, pode não ser você, mas o dono da terra tá deixando de faturar, né? Então assim, cara, essa questão, ela tem que entrar na conta. Sim, sim. E aí entra esse lance de capar boi, então, conselho final, assim, se eu puder falar, cara, faz a base bem feita, aprende a manejar pasto, aprende a suplementar os animais corretamente, que você não vai precisar capar boi, você vai ter um boi acabado a pasto, se você suplementar corretamente, obviamente. Então, tudo vem da dieta, tudo vem da base, entendeu? E aí você chega num boi que não vai te dar trabalho, não tem sodomia, você recebe boi China, ganha um dinheirinho a mais, sua rentabilidade diluída no curto prazo fica muito maior, mais ciclos, uma operação muito mais interessante. Muito bem, aqui eu vou fazer, acho que tem muita pergunta ainda que se a gente for falar aqui vai ficar mais 1 hora, mas acho que a última pergunta, de forma direta e objetiva aqui, que eu sei que você responde ela diariamente, já vi você postar sobre isso e dou você como referência quando fazem essa pergunta para mim, eu jogo e falo, ó, Vitor Darío já fez essa comparação lá no gado dele lá e vai dar essa resposta. O que é que compensa mais? Qual é o melhor negócio? É Nelore ou é meio sangue Angus? Cara, eu tenho um resultado disso, que eu fiz um teste, e aí não é um teste de laboratório, é um teste com dinheirinho lá para falar, ei, vamos ver o que dá melhor. E eu tenho a minha teoria também.
antes de falar do resultado, eu vou falar da minha teoria, senão nem vai sair xingando aí já. Não existe essa de raça. O que existe tem 2 tipos de gado só no mundo: gado bom e gado ruim. É isso, independente de raça. Então, não é porque é branco que presta, que é Nelore que presta. Então, o cara tem aquele bezerrinho canela seca lá, com a barbela encostada no queixo, nunca sem cupim. É Nelore, aí vende, acho que é uma maravilha. E aí o outro pega aquele leiteirão cruzadão com Angus lá da 5ª geração. Não, esse é melhor. Então, cara, tem gado bom e gado ruim. Tem Nelore dando pau em cruzamento e tem cruzamento dando pau em Nelore. O que vai determinar é o indivíduo. Então, assim, é o lote, o padrão daquele lote. Agora, o meu experimento, o que deu, né? No meu resultado, tô ficando meio fora da câmera ali, tô com o estoque, morta pra cá que tá saindo. O meu experimento, como é que ficou? O frigir dos ovos, o que deu? Entrou no confinamento, eu não vou lembrar tudo aqui agora, cara, os números para passar, mas acho que era 5 quilos mais pesado a branca, os Nelore, 5 quilos mais pesado o Nelore, se eu não me engano. Aí o cruzamento alcançou no GMD, teve um GMD maior, ficou um pouquinho na frente no peso vivo. E aí no gancho, Nelore rendeu mais, uns 56, uns quebrados, cruzamento 55 e pouco. No apurado financeiro, deu muito perto ali, o Nelore sobrou um pouquinho mais, porque come menos, tal, então você tem uma conversão alimentar, né, mais vantajosa. Conversão alimentar, ponto importante. E sobrou um pouco mais, financeiramente falando. Agora, qual foi a grande questão de experiência que isso trouxe? Depende muito da sua região, cara. Então, tipo assim, Nelore é melhor. O cara lá no sul, o cara não vai trabalhar com Nelore, nem acha para ele comprar. Então, a gente tem que olhar, eu sempre falo, eu recebo muita pergunta engessando o negócio. Se eu engordar 7 novilhas do olho esquerdo azul, Senepol, filha de um negócio muito assim. Eu falo, cara, não amarre o seu negócio, não ingesse o seu negócio. Você quer trabalhar com recria engorda? Eu, pelo menos, estou falando o que eu faço. Cara, eu compro o que aparece, de gado bom, obviamente. Eu não compro cruzado, de leite, pode ser barato, tanto for. Nunca tive essa vontade de comprar. Então, não tenho esse tipo de experiência para falar, vai engordar gabiru no grão. Isso eu não faço. Agora, Nelore, F1 Angus, F1 Senepol, Brahma, Tabanel, compra, cara. O gado presta, tem preço. Eu sempre falo, são 5, se eu não me engano, 5 critérios que eu uso na reposição. Primeiro, localização, isso vai impactar no custo do frete. Segundo, quantidade do lote, isso também vai impactar no custo do frete. Quanto mais você dilui ali no carreto e tal, você vai pagar menos. Terceira coisa importante, homogeneidade do lote. Então você chega para comprar, é uma desmama de um gato só, tá ali e tal, o peso do mais leve e o mais pesado tá próximo ou não. Tem garrote com bezerrinho novo, então isso conta. Quarta coisa importante, padrão racial do gado. E aí eu não estou falando de raça, estou falando de padrão. Presta ou não presta? É o gado bom ou gado ruim? Tem que olhar esse olho. É ruim ou é bom? É bom, beleza. E o preço? Então assim, você chegou para comprar, atendeu os 5 critérios, ou os seus critérios, né, de quem está assistindo, não sei quais são, os meus são esses. Atendeu, deu fôlego, deu largura, está querendo comprar? Compra. Não, mas tem um bezerro branco ali no meio que fica feio no lote e tal. Eu não tenho essas coisas. Eu vou comprar. Eu comprei um lote uns tempo atrás, que o gado do cara é muito bom, cara. Mas bom. Só que é tudo tricross. E ele fez tricross de 3 raças diferentes, do pai. Não estou falando do cruzamento, não. Ele botou 3 sêmen diferentes na vacada dele. Cara, saiu uma bezerrada todinha colorida. Tinha bezerro vermelho, bezerro orelhudo, bezerro da orelha curta, bezerro, tudo que é tipo. Cara, aquele gado saiu muito. Eu postei até o vídeo dela esses dias, que foi uma recria confinada. Ela saiu do confinamento, da recria e entrou no coxo direto. Foi um dos meus melhores lotes até hoje, de resultado. E o gado era tudo embaralhado. Você olhava assim e falava, cara, esse gado é demorado, né? Porque o tricross ele sai esquisito pra caramba, né? Sai diferente. Eu assim, não, vou testar. Mas você vê, cara, as munhecas dos bezerros e tal. Eu falei, pô, essa bezerrada é boa. E deu. Ela rende menos do que a branca? Obviamente, né? Assim, você pega um bezerrão mais europeu, ele vai render menos do que. Agora,
no resultado financeiro, deu bom. Do mesmo jeito que tem Nelore, que tá bom. Então, cara, eu sou a favor dessas duas linhas aí. Gado bom, gado ruim, o cara não vai errar. Muito bem, muito bem. Então, meu amigo, para a gente acabar aqui, qual o recado final que você dá para quem está assistindo aqui? Antes eu só vou dizer, né, que a gente vai deixar isso aqui disponível no YouTube e até também vou procurar como que eu vou deixar isso no Spotify também para quem quiser ouvir isso, né, no carro, acho muito bom. Mas então, termina aí, Vitor, com as palavras finais aqui. Cara, o meu principal, primeiro, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado a quem assistiu até o final, aguentou nós falando aqui, conversa fiada, mas brincadeiras à parte. Construir um negócio na pecuária é como construir um negócio em qualquer coisa. Então, se você for abrir uma pastelaria, você vai ou contratar um pasteleiro ou você vai aprender a fazer pastel. Eu, pelo menos, não faria. Eu não pegaria o meu dinheiro, compraria um carrinho, não sei o que tal, sem saber fazer nada. Agora, na pecuária, é assim, né? Não, compra, solta que vai dar certo. E aí depois se frustra. Então, cara, você está construindo um negócio. Então, busque conhecimento, se profissionalize, entenda que se você não tem resultado, é porque você não sabe fazer a coisa certa. Quando você entender o que você precisa fazer para chegar ao resultado, passa a fazer aquilo e vai ter o mesmo resultado. Mas fazer a mesma coisa vai levar ao mesmo resultado ruim que está tanta gente reclamando. Então, busque conhecimento e faça diferente. É assim que você vai prosperar na atividade na pecuária. Muito bem, meu amigo. Muito Valeu. obrigado. Tamo junto e Bom demais. Valeu.